Boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. O Presidente da República, Filipe Nyusi, fala esta noite em comunicação à nação. Esta comunicação será feita em torno do estado de emergência. A seguir, vamos aos destaques. O Presidente da República, Filipe Nyusi, fala esta noite em comunicação à nação. Vendedores excluídos no processo de atribuição de novas bancas no mercado do Chipamanine dizem-se marginalizados pela idilidade. Consumidores de água revoltados com altas tarifas cobradas pelo FIPAG. Registadas mais 53 novas infecções pela Covid-19, elevando os casos cumulativos para 1.383. Vamos atualizar as notícias neste jornal principal. Vendedores excluídos no processo de atribuição de novas bancas no mercado de Chipamanine dizem-se marginalizados pela idilidade. A ideia é eles não vos querem aqui, não é? Eles fazer um negócio dessa casa. Os vendedores dizem não ter sido abrangidos pelo projeto de requalificação e realocação em novas bancas, alegadamente por se encontrar a vender fora do limite estabelecido para o efeito. Por isso, continuam a ser perseguidos por alguns dirigentes do mercado. Primeiro, a termos direito de espaço aqui no mercado. Nós tínhamos que ser os primeiros. Nem aí dentro, aí nossos dirigentes andar a dar banca, uma única pessoa, mais de 5, 6 vezes. Dia após dia aparece aqui, diz que nós devemos remover as nossas coisas aqui. Segundo nós perguntamos a ele, para onde é que nós vamos? E ele não nos responde. Ele só diz, remove as vossas coisas por cá de vir a paz escavadora, remover essas coisas à noite, se como não bastasse, de noite. Não, mas sempre nós perguntamos, já temos 2 semanas a perguntar. Ele não aceita que exercemos atividades aqui. Vendemos aqui, eu exemplo que estou a falar, eu vendo aqui desde 92, aqui neste mercado. Então hoje, estamos a expulsar para esse cão. Então eu venho só para embelezar o mercado. Desde a demolição das bancas e tudo. Então, por último, depois a paz escavadora veio terminar aqui. Acho que eles tiveram uma informação, que a paz escavadora não ia chegar mais para cá. As fontes acrescentam ainda que há supostos interesses obscuros por trás da perseguição. Em causa está a venda de uma residência nas proximidades do mercado para o benefício de um empresário que pretende erguer um estabelecimento comercial. Mas aqui não vendíamos com nenhum polícia. Distribuíram banca para a polícia, para depois a polícia levar, vender para estrangeiros que têm direito. O projeto de Sr. Comício não chegou até cá. Só ele já com o projeto dele. Porque aquele senhor que comprou essa casa aqui, veio aqui dizer que quer saber de onde está aqui. Nós dizemos, somos nós. Ele disse, vamos lá negociar. Nós disse, não. Vamos negociar como? Porque nós não temos banca lá. Acho que o projeto do senhor Comício, o presidente do Conselho Municipal, já terminou. As pessoas falam mal, o senhor Comício é que quer estragar as vossas coisas. Não é o senhor Comício que quer estragar as nossas coisas. Não. São esses dirigentes do mercado. Não sei se é um empresário, não sei se é o que, mas ele quer pôr umas câmeras de peixe. Face a estas constatações, não concordam com a saída daquele espaço sem serem alocados novas bancas. Eles querem negociar aqui para abrir espaço para esse senhor daqui poder vender só por causa de uma pessoa. Quer prejudicar centenas de pessoas. Isso abaixa, não queremos aqui em Moçambique. Não queremos esse tipo de comportamento. Ele quer uma solução que lhe diga onde é que ele vai ficar, porque não é hoje vai tirar esse tipo de vai para casa. Que estão a se apoderar. Estão aí os vendedores por cada lado. Não tiveram bancas ali. Eles só comeram dinheiro desta casa aqui. A nossa equipe de reportagem não teve reação dos acusados, uma vez que a direção do mercado não se encontrava no local. Os vendedores do mercado do Chipamanine acreditam que tudo o que está por detrás desta confusão toda é uma residência que se encontra no interior deste terreno que supostamente teria sido vendida a um empresário que também pretende abrir um estabelecimento comercial aqui bem próximo ao mercado do Chipamanine, ao nível da cidade de Maputo. São imagens de Dércio Vilanculos, Filipe Muyanga, TV Sucesso.
Consumidores de água estão revoltados com altas tarifas cobradas pelo FIPAG, no momento em que o país está, aliás, em estado de emergência. Indignados, dizem que a provedora de água da rede nacional tem recorrido à sobrefaturação para alisar os utentes, já sufocados com o alto custo de vida decorrente da restrição de atividades de renda. Por exemplo, eu pagava por aí volta de 216 meticais, 300. Agora me trazem uma fatura de 1.900. Ah, come on. Onde estamos? Estão a roubar isso. Estão a roubar, alguém está a enriquecer. Em nenhuma das circunstâncias eu construí, em nenhuma das circunstâncias eu abri uma empresa na minha casa para ver se, vamos lá, se calhar isso vai justificar. Mas isto é um autêntico roubo. São 1.800 meticais, 1.836 meticais. O que mais revolta os queixosos é a cobrança de tarifas de meses anteriores, já saldados pelos utentes. Agora, por que voltam a me somar aquilo que vocês já vinham me cobrando? Eu paguei e não estou a dever nada. Se eles já vinham cobrando desde abril até maio. E eu vim com as faturas já pagas. E eu disse que pronto, podemos abater neste valor das faturas que eles cobraram a deduzir. E eles negam recursos, dizem que não podem recuar aos meses anteriores. Esses 3 meses foi pago há muito tempo. Agora veio fatura de 700 e tal. Estou de mirar, por isso veio para que disse que não. Você tem que pagar esse dinheiro primeiro. Se trata de uma coisa que a pessoa criou na cabeça, só para criar um roubo disto. E acrescentam que há uma ação premeditada da FIPAG, visto que o consumo do precioso líquido quadruplicou, o que, na opinião dos utentes, é inexplicável. 55 metros cúbicos de água, eu gastei 55 mil litros de água na minha casa, para 5 pessoas. Estamos a falar de 33 metros cúbicos numa casa onde residem 2 pessoas. 400 a 500 meticais por cerca de 10 metros cúbicos. E agora eles vêm me cobrar 48 metros cúbicos. Isso não faz sentido. Consumo são de 53 metros cúbicos numa casa. Isso não é normal. A casa não é uma empresa, então isso se trata de um roubo. Ademais, os visados dizem que a Provedora Nacional de Água está a sufocar a vida dos munícipes. Por isso, apelam o bom senso da entidade provedora do precioso líquido. Está indignado, muito indignado com a FIPAG. Vale a pena voltarmos aos furos. Não sabemos onde é que nós vamos ficar acomodados. Se é no Estado ou no privado. Se é do privado, havia taxas fixas. Agora voltamos para o Estado, nós sabemos que é nossa casa, né? E estamos a ter esse tipo de comportamentos. Espero que esclarecem o que quer dizer essa fatura de 53 metros cúbicos. A sociedade desenvolve a partir das leis bem determinadas, começando das coisas simples para as coisas complexas. Está a sufocar o povo. Isso não deve acontecer. Esta é uma empresa pública e devia facilitar para nós como cidadãos, como povo. Mas muito pelo contrário, eles estão a dificultar a nossa vida, estão a aumentar o custo de vida. E eu gostaria que se revesse a situação. Deslocamos-nos ao FIPAG, que remeteu-nos a águas da região de Maputo, reguladora da tarifa, e esta última prometeu esclarecer o assunto após apurar os factos no terreno. A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano diz que o país não pode dar-se ao luxo de ficar muito tempo sem aulas presenciais. Carmelita Namachulua desafia os encarregados de educação e alunos a adaptarem-se ao novo estilo de vida imposto pela Covid-19. Nos últimos dias, o número de infectados pelo coronavírus tem aumentado de forma exponencial no país. Só nos últimos 3 dias, mais de 150 pessoas entraram na lista dos infectados pela Covid-19. São recordes de infecção em 24 horas que diariamente são quebrados, mas não param a intenção do governo de retorno às aulas presenciais. No encontro havido esta quinta-feira na Escola Secundária Josina Machel, entre o setor da educação e os encarregados de educação da cidade de Maputo, a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano foi peremptória ao afirmar que não há espaço para recuar, havendo apenas necessidade de adaptação ao novo estilo de vida. Todos nós devemos nos adaptar
devemos tentar criar condições para podermos nos adaptar a essa situação. Covid-19 não vai terminar nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Disse que daqui a 2 anos ou 3 anos é que será possível controlarmos o Covid-19. Por isso, não sei se as nossas crianças deverão ficar 3 anos sem ir à escola. Um assunto que, para os encarregados de educação, tem várias penumbras devido às fragilidades que apresenta. Ninguém quer mandar o seu filho e amanhã voltar doente. Importante que cada sala de aula tenha um balde de água e sabão e melhorar as condições de saneamento. Neste momento, a inquietação dos pais é de saber será que estão criadas as condições para que os alunos possam voltar. Para colmatar as fragilidades, a ministra da Educação assegura que o governo alocou mais de 3 milhões de meticais às escolas. O nosso governo alocou ao setor da educação, conjuntamente com o setor de obras públicas, habitação e recursos hídricos, 3,5 mil milhões de meticais para a criação de condições, como seja construir casas de banho, lá onde não temos casas de banho, reabilitar as casas de banho, lá onde temos, mas as casas de banho não estão bem, estão estragadas, abrir furos de água, lá onde não temos água, porque nós temos situações de escolas que têm casas de banho, mas não têm água, outras têm água, não têm casas de banho. O país conta com mais de 667 escolas secundárias e apenas 171 estão em condições de retorno às aulas presenciais nesta primeira fase, em que voltam às salas da 12ª classe e institutos de formação de professores. Foram deportados mais de 200 cidadãos moçambicanos em situação irregular na vizinha África do Sul e no reino de Eswatini. Os em causa são indiciados de imigração e permanência ilegal e práticas de crimes na vizinha África do Sul e no reino de Eswatini. Dos deportados, 203 são do sexo masculino e 15 do sexo feminino, com idades compreendidas entre 14 e 60 anos, e tinham como destino a cidade de Maputo, província de Maputo, província de Gaza, Inhambane e Sofala. Durante a triagem dos deportados da África do Sul, foi identificado um cidadão de nacionalidade zimbabuiana que foi prontamente devolvido às autoridades sul-africanas para ser repatriado ao seu país de origem. E referi que todos os deportados foram submetidos ao rastreio e coleta de amostras para teste da Covid-19. Ainda na semana finda foram repatriados 47 estrangeiros de origem malauiana e etíope por entrada ilegal no território nacional. Estes foram interpelados na província de Tete e, segundo o porta-voz da migração, Celestino Massinho, foram albergados por cidadãos nacionais. Dos 47 imigrantes em questão, 32 são de nacionalidade malauiana, interpelados nas proximidades do terminal rodoviário de Mpadue, na cidade de Tete, e 15 de nacionalidade etíope, interpelados numa residência no bairro Xingodzi, na mesma cidade. Os 32 imigrantes de nacionalidade malauiana foram repatriados para Malau através do posto de travessia de Zobwe, e os 15 de nacionalidade etíope encontram-se ainda sob custódia, aguardando procedimentos tendentes ao seu repatriamento. E todos foram interpelados graças à denúncia popular, pelo que o Sename renova o apelo à sociedade no sentido de colaborar na denúncia de locais com indícios de albergarem imigrantes supostamente ilegais. Entretanto, num outro pronunciamento, o responsável esclareceu que não há previsão de abertura das fronteiras dos Libombos e de Ressano Garcia, encerradas após funcionários da migração da África do Sul testarem positivo à Covid-19. Estamos à espera da comunicação oficial das autoridades sul-africanas sobre a data da provável abertura do posto de Libombo. Não menos importante é o regresso recentemente de mais de 500 mineiros ao trabalho na vizinha República da África do Sul. O mercado do peixe da Machixe vai ser encerrado devido à falta de condições de saneamento e higiene. É o único mercado de peixe na cidade de Machixe, a chamada capital econômica da província de Inhambane. Mas por aqui não se respira um ar saudável. Águas negras escorrem a cada segundo neste recinto, fato que coloca em risco a saúde dos munícipes que pretendem adquirir mariscos. Aqui seria, digamos, o epicentro
dessa contaminação ali. Tendo em conta as condições que aqui também se encontram, né? São propensas para esse tipo de propagação, né? Do vírus. Mas eu acho que esse cenário não é só somente aqui. Há muitos cantos por aí fora também onde pode se propagar essa doença. A questão é despejar água de marisco. Está aqui essa mamãe que está a vender tomate e todas as moscas estão aí. É muito risco, sim. É muito risco. O que tem que ser feito? Bom, a limpeza. Porque com limpeza vamos prevenir o coronavírus, porque vamos lavar as mãos, varrer, fazer limpeza, limpar tudo isto aqui para não haver moscas. Sim. Não estão a limpar? Nada, não estão. Os dejetos humanos nas imediações do mercado completam um cenário que propicia um cheiro nauseabundo. O cenário tira fôlego a qualquer um, até os dirigentes do município de Machixe, que devem criar condições no mercado. Eu, desde que estou aqui na Machixe, nunca comprei peixe. E no dia que entrei ali, quando percebi que, na verdade, comprar peixe ali é pegar doença. Assim. Como referimos na abertura deste jornal, o Presidente da República, Filipe Nyusi, vai falar agora à nação e esta comunicação está inserida no estado de emergência que o país vive há 4 meses. Devido à eclosão da Covid-19, dissemos na altura que se tratava de uma pandemia com contornos ainda pouco conhecidos e com uma evolução difícil de prever a nível global. Fomos prolongando o estado de emergência ao longo dos meses, de forma a poder acomodar as necessárias medidas de prevenção e contenção desta pandemia. A mais recente prorrogação, esta ainda em vigor, e terá o seu término no dia 29 de julho corrente, todas estas diferentes etapas do estado de emergência permitiram-nos acompanhar e gerir a pandemia com a máxima cautela e ponderação. Atualmente, a situação global da pandemia da Covid-19 tem contornos mundiais que são difíceis de caracterizar num quadro simples e homogêneo. Por um lado, estamos perante um aumento progressivo e generalizado de casos positivos. Por outro lado, alguns países da África, Ásia e América já atingiram o pico, estando em fase decrescente da pandemia. Em certos casos em que essa desaceleração parecia segura, surgiram novos surtos que obrigaram a reintroduzir medidas rigorosas de contenção. A comunidade científica alertou recentemente que existem novas evidências de transmissão do vírus pelo ar. Essas evidências sugerem um maior risco de transmissão em espaços fechados, tais como escritórios, locais de culto, salas de cinema, salas de teatro, salas de conferência. Dados atuais mostram claramente que o nosso país se encontra cercado por vizinhos com altos níveis de contaminação, situação que exige medidas acrescidas de vigilância e prevenção. Até 15 de julho de 2020, em Moçambique, tinham sido realizados 42.551 testes, dos quais 1.330 foram positivos. Foram registrados 9 óbitos e 375 pessoas recuperadas. Feita a avaliação dos primeiros 15 dias da vigência desta etapa do estado de emergência, a Comissão Técnico-Científica e o Conselho de Ministros verificaram que continuam a observar-se desafios que requerem especial atenção, designadamente incremento significativo de pessoas em quarentena e isolamento domiciliar, incremento
do estigma e discriminação. Elevado fluxo de visitas a indivíduos internados nos estabelecimentos hospitalares. Prevalecente rede de interação social entre crianças, adultos e idosos. E nesse aspecto temos sido chamados a atenção. Primeiro, é preciso proteger a criança. Segundo, os idosos são considerados como uma classe de risco. Então, esta mistura por si só pode não ajudar. É também desafio o uso incorreto das máscaras, dificuldade de controle da movimentação dos caminhonistas internacionais dentro do território nacional, deficientes condições de água, higiene, saneamento e de distanciamento social, desinformação e preocupação entre os pais face à possibilidade de retoma das aulas, que às vezes até entram em estado de pânico. Necessidade de contenção de focos de comércio informal à volta dos mercados ou em todos os locais das urbes. Dificuldade de fiscalização das medidas de prevenção nos transportes públicos. Estes são apenas alguns dos principais desafios que temos que enfrentar juntos, governo, povo e a nação. Mas notamos também com satisfação a evolução positiva em algumas áreas que definimos como críticas na implementação das medidas de prevenção. Das metas que nos impusemos a nós mesmos, existem avanços que devemos celebrar, como, por exemplo, lançamos a campanha do combate ao estigma e discriminação contra a Covid-19. Melhoramos a comunicação e a difusão de mensagens educativas. Envolvemos de modo mais sistemático as estruturas e lideranças locais e da sociedade. Efetuamos o inquérito seroepidemiológico em Nampula, que nos apresenta a tendência da pandemia em diferentes camadas da comunidade. Foi lançada a Estratégia Nacional de Resposta Comunitária à Covid-19. Avançamos no processo de reorganização dos mercados, dirigido pelas autoridades locais ao longo do país. Todo este conjunto de ações resultou naquilo que era o nosso objetivo inicial, que era o de atrasar o pico da epidemia, reduzir a pressão sobre os nossos serviços hospitalares e permitir que se avance na descoberta de vacinas e medicamentos. Há, sim, necessidade de continuar a implementar as medidas de prevenção para manter a evolução favorável da situação da epidemia em Moçambique. Moçambicanas e moçambicanos, na nossa comunicação passada, falamos da necessidade de se aprender a conviver com o novo coronavírus e garantir o equilíbrio entre o controle da doença e o normal funcionamento da nossa economia e sociedade. As respostas às adversidades não pode ser construída por via do medo. As melhores respostas resultam de reflexão serena de toda a sociedade. É isso que estamos a fazer, a pensarmos juntos no que irá ser para todos os moçambicanos, isso que chamamos da nova normalidade. É neste espírito de inclusão que temos estado a procurar encontrar o equilíbrio entre a vida e equilíbrio que pode sustentar essa mesma vida. Essa busca acontece num clima marcado por incertezas, sem a possibilidade de trilhar caminhos simples e duradouros. Por isso, decidimos, consultamos
decidimos, este é o princípio que decidimos, que optamos por tomar. É difícil, mas todos nós devemos permanecer firmes. Devemos escolher em cada momento a melhor decisão. Na comunicação passada, decidimos manter o nível 3 e adequar de forma faseada algumas medidas com impacto na economia do país, permitindo que alguns setores de atividade possam funcionar. Falamos da necessidade de retoma faseada das aulas presenciais no ensino primário e secundário. Falamos da retoma das aulas no ensino superior profissional e técnico-profissional. Falamos da abertura para a entrada de especialistas, gestores e investidores no país. Falamos ainda da continuidade de medidas pertinentes em áreas como o transporte coletivo de passageiros, de pessoas e bens. Falamos, finalmente, da prática de atividade física, dos eventos culturais, dos restaurantes, da interdição da realização de cultos e celebrações religiosas. Na altura, entendemos ser prematura a realização de cultos e celebrações religiosas coletivas e dissemos que, em articulação com as instituições religiosas, avaliaríamos progressivamente as condições adequadas para a reabertura dos locais de culto em condições de rigorosa segurança sanitária. Foi neste princípio de sempre ouvir todos os moçambicanos que estabelecemos contactos e plataformas de diálogo para acolher opiniões e sensibilidades. Só assim, nesse espírito coletivo, podemos preparar a sociedade para o novo normal. É nosso objetivo encontrar o equilíbrio necessário entre a garantia da saúde para os moçambicanos e a necessidade de reanimar a economia e a vida social. Nesta empreitada, falamos com os professores, com os pais e encarregados de educação, com os representantes dos partidos políticos, com a comunidade religiosa, com os desportistas, os agentes econômicos. Recolhemos, enfim, um vasto leque de diferentes sensibilidades em diferentes formatos. Foi denominador comum desses encontros que devíamos aprender a viver numa nova normalidade. E devíamos ser cautelosos na transição para essa nova condição de normalidade. A sociedade deve intensificar medidas de preparação, criando condições para a retoma gradual das atividades de forma segura e consciente. Noutras palavras, é imprescindível providenciar as condições básicas como água e saneamento, higienização e assegurar o distanciamento social. O Ministério de Saúde tem a responsabilidade de fornecer os padrões de exigências para a retoma progressiva das atividades em todos os setores. Os setores de formação profissional, as universidades públicas e privadas, o Sistema Nacional e o ensino técnico profissional apresentaram já o ponto de situação no âmbito da certificação dos estabelecimentos de ensino para a retoma das aulas. O que constatamos é que existem condições para a retoma de aulas em muitos estabelecimentos do ensino. No entanto, uma parte significativa dessas instituições não reúne ainda todas as condições exigidas. Essas unidades do ensino encontram-se ainda na fase de preparação, de modo a poder corresponder aos requisitos sanitários exigidos.
Da mesma forma, existem setores religiosos, desportivos e culturais onde se avançou claramente para cumprir os necessários requisitos. Mas existem também outros setores onde vai levar tempo para que se criem essas condições. Compatriotas, faltam apenas 13 dias para o fim do período de prorrogação do estado de emergência. Nessa altura, faremos uma avaliação mais completa e definitiva da situação da pandemia em Moçambique. Até lá, comunico à nação, manteremos em vigor todas as medidas já anteriormente anunciadas. Isso significa que manteremos fechadas as escolas a todos os níveis até que se confirme as condições de higiene básicas necessárias. Da mesma maneira, permanece interdita a realização de cultos e celebrações religiosas até que se possa garantir o seu reinício de forma segura. Esta posição visa dar tempo às instituições para uma melhor preparação, pelo que apelamos para que o trabalho iniciado seja continuado de forma segura e acelerada. Portanto, sentimos que as escolas de diferentes níveis, algumas religiões já começaram a preparar-se, e é exatamente isso que tem que ser de uma forma célere para que nós possamos avaliar que decisões definitivas que devem ser tomadas. Queremos todos o mesmo, que é reiniciar a nossa vida coletiva nas melhores condições possíveis. Reafirmamos que nenhuma moçambicana, nenhum moçambicano se deve colocar à margem desta luta que é feita em nome da vida e em nome do nosso futuro comum. Queremos todos o mesmo futuro, com saúde, com o povo educado. Queremos o futuro com um crescimento progressivo da nossa economia. Digo com o povo educado porque, como dissemos, que é imprevisível a duração desta doença e pode até, se calhar, estarmos a perder a oportunidade que a situação daqui a 2, 3 anos se agrave e não haja condições para educar os moçambicanos, as nossas crianças. Por isso, teremos que estar em constante avaliação, retirando o medo e tendo coragem para a tomada de algumas decisões. Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas, a indisciplina e a falta de respeito pelos outros são inimigos desta nossa luta. Todos somos responsáveis. O governo e pessoas individuais. O pai ou uma mãe de uma criança que deve regressar à escola tem a sua responsabilidade. Não é a responsabilidade da mãe ou do pai queixar-se, reclamar-se, mas é preciso trabalharmos juntos para a criação de condições para que a criança, de forma segura, volte à escola, mas também com uma educação caseira, onde ele sabe o que tem que fazer na escola. Porque podem ser criadas todas as condições possíveis, mas se a criança não é preparada, não tem a solidariedade familiar, poderá não ter sucesso o nosso projeto coletivo. Um crente que regressa ao culto no seu templo tem a sua responsabilidade. Sabe muito bem quais são as normas, canta-se na igreja, ajoelha-se ou toma-se outra posição em todo tipo de religião, mas é preciso não perder o sentido ou emocionar-se quando estiver na igreja ou na mesquita ou qualquer outro tipo de templo, pensando que estamos protegidos, mas essa ameaça é conjunta, por isso que queremos dar tempo para uma educação coletiva, para o regresso à normalidade nova. Todos, ou diria, mesmo um trabalhador que se apresenta no seu local de trabalho também tem a sua responsabilidade. Vai o meio que usa de transporte
senta com os colegas do serviço. Não é simplesmente a responsabilidade do governo ou do Estado ou do Ministério da Saúde. A atitude individual no serviço é fundamental para ultrapassarmos esses problemas. Todos partilhamos os mesmos deveres perante o país, perante os outros, perante a vida. Não há o dever do governo só, é de cada um, perante a sua própria vida e a vida do próximo. Permita-me, mais uma vez, felicitar com toda a estima e admiração o pessoal de saúde do nosso país, que sem poupar esforços, tudo faz para salvar as vidas dos seus compatriotas e de todos os que em Moçambique vivem, trabalham ou nos visitam. A nossa resiliência continuará a vir do trabalho, trabalho e trabalho. Por isso apelamos a todos os moçambicanos que transformem esta crise da Covid-19 num momento de aprendizagem, de resiliência e criatividade. Vamos todos dar o nosso melhor. Vamos todos dar o nosso melhor. Moçambique merece essa entrega. O nosso futuro pede esse nosso gesto responsável e solidário. Compatriotas, obrigado pela atenção e vamos todos juntos continuar a proteger Moçambique. Muito obrigado, Excelência. Minhas senhoras e meus senhores, é com elevada honra que anuncio o fim da comunicação à nação e a retirada deste recinto de Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes. O Presidente da República falou há instantes à nação em relação ao estado de emergência. Filipe Nunes disse que é preciso preparar a sociedade para um novo normal estilo de vida, numa clara alusão de que a vida volte à normalidade daqui a 15 dias. Mas até lá serão mantidas as condições impostas pelo estado de emergência. Um homem foi detido pela polícia acusado de assassinar a sua própria esposa na cidade de Xai-Xai. O indiciado vivia maritalmente com a finada há 8 anos, no bairro 3, Marianguabi, arredores da cidade de Xai-Xai. O mesmo conta que tudo iniciou numa briga motivada por ciúmes, onde, segundo ele, a esposa mantinha relações sexuais com os seus amigos. A gente já vivia tendo confusão desde há muito, já passam 2 meses. Esperei porque era antes dela voltar do mercado. Quando ela voltou, me encontrou em casa. Saímos, acompanhamos a irmã dela que ia para Maci. Voltou nosso filho, nos encontrou na paragem. E nós falamos para o filho para descer para casa, porque a gente, eu e ela, a gente tive que sair. E saímos a essa direção de cá. Quando nós chegamos cá, eu comecei a lhe perguntar o que estava a me doer mesmo, acerca de traição, porque ela estava a namorar com meus amigos. Mas confessou a verdade, quando nós já lutamos, e ela me pediu para eu ir levar a roupa, para ela mudar da roupa, porque toda a roupa já tinha ceras. Quando ela ajuda a vestir a roupa, ela já não estava com aquela força, muita força, ela já estava perdendo as forças aos poucos. Quando ela acabou de trocar a roupa, quando ela me disse que me deixa descansar um bocadinho. Ao descanso dela um bocadinho, foi de vez, nunca mais ela acordou, porque vi que ela perdeu a vida. Basta. Saí a correr. Não sei, na verdade, eu ainda ia. Me encontro com uma senhora à frente. Lhe tento arrancar a carteira, numa de que eu vou encontrar pelo menos uma moeda para poder fugir. O
O indiciado diz que depois de assassinar a esposa, colocou-se em fuga e pelo caminho arrancou uma carteira a uma cidadã, tendo sido neutralizado pela população. A polícia diz que o acusado foi neutralizado pela população após assassinar a esposa e de ter cometido um outro crime de roubo contra uma outra mulher. O Comando Provincial da PRM em Gaza, na voz de seu porta-voz, Isaltino Mavia, desenvolve que o cidadão, ora detido, após violentar a esposa até a morte, tentou libertar-se da finada e, pelo caminho, arrancou uma carteira a uma cidadã e a população tratou de neutralizá-lo e comunicar às autoridades policiais. Indiciado no crime de homicídio, o que temos a informar é que este caso tomamos conhecimento a partir de um crime de furto qualificado que ocorreu no dia 7. Portanto, um indivíduo praticou um furto qualificado e foi neutralizado pela população e encaminhado para a subunidade policial. E no dia 9, a polícia tomou conhecimento da existência de um corpo sem vida no bairro Maria Guabi e foi-se lá ao local a identificar, e das diligências feitas foi possível identificar que este indivíduo que praticou o crime de furto qualificado é o mesmo e praticou o homicídio neste caso. Hoje, o cometimento deste homicídio, este indivíduo tentou depois retirar a carteira de uma cidadã na via pública. E foi devido ao trabalho de investigação que conseguiu se relacionar o indivíduo que praticou o homicídio com este caso, portanto, de furto, porque este indivíduo já estava detido, e da informação que se buscou e dos elementos que foram encontrados até com o indivíduo, que foram roupas com mancha de sangue, conseguimos relacionar este caso com o caso do homicídio desta cidadã. Bom, a informação que nós temos é que este indivíduo não. Um taxista foi assassinado na província de Inhambane e a polícia ainda não tem pistas um mês após o crime. Respondia por Rafik Abdul, era taxista da cidade de Machixe. No dia 25 de junho último foi encontrado morto no bairro Dambo. Fato ocorrido 3 dias depois de ser raptado por desconhecidos no bairro Nhambigua. Já lá vão cerca de 30 dias depois do assassinato brutal do taxista. O comandante da PRM de Machixe diz ainda não existirem pistas dos criminosos. O que eu posso dizer é que a Cernic está a trabalhar o assunto. É um assunto muito complexo. E por ser complexo, não é? Vai levar o seu tempo, mas pronto, a Cernic está a trabalhar sobre esse assunto. Sem pistas até agora? É difícil eu me pronunciar sobre pistas, não pistas. Estou a dizer que a Cernic está a trabalhar. Então, se digo Cernic está a trabalhar, é porque é uma entidade competente que tem suas reservas, não é? Então, não seria do bom tom agora eu perguntar ao diretor da Cernic em que estágio é que está o processo. Não, tem que deixar as pessoas trabalhar, dar tempo para as pessoas trabalhar. Que normalmente o crime chega cedo, às vezes é difícil esclarecer ao mesmo tempo. Mas essa é uma situação que está sob o nosso controle. Está sob o nosso controle, é a única coisa que eu posso dizer. Entretanto, a corporação da Machixe diz estar preocupada em esclarecer o assassinato brutal do taxista. O comandante Augusto Bobo fala de avanços significativos dados no processo de investigação. Aquele é um cidadão, independentemente daquilo que aconteceu, é um cidadão que perdeu a vida. É um tipo legal de crime, está previsto e punido no Código Penal. E quem zela por isso é a polícia. Tem que haver uma preocupação em esclarecer o caso. Como tantos outros casos, mesmo que seja retirada de uma pisca de um carro, a polícia mete na estatística, estuda e procura saber por que aquele fenômeno está a ocorrer. Porque isso perturba as pessoas. Né? Nós não avaliamos as coisas pelo valor, avaliamos as coisas pela perca. Porque imagine um cidadão com poucas possibilidades, que tem uma renda, por exemplo, de 4.000 por mês. Se perde um telefone de 500 meticais, é como perder um Corolla. Então temos que ficar preocupados com esses fenômenos. Todos os fenômenos que ocorrem. Há outros taxistas da cidade de Machixe ainda em exercício. O comandante Augusto Bobo reitera a necessidade de filtrarem os seus clientes,
sobretudo no período noturno, para evitar transportar bandidos. E o exercício da atividade de táxi em Machis continua. A única recomendação que deixamos a eles foi esta: os senhores têm que evitar responder às solicitações de pessoas que não conhecem, sobretudo à noite. Não é? É uma das coisas que deixamos lá naquela sessão dos taxistas. E eles trabalham normalmente, apesar do táxi até agora tem disponível na praça. De notar que, para lograr seus objetivos, os supostos assassinos atraíram o taxista à calada da noite para transportá-los no distrito de Morumbene.